Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias de vocês, com os seus queridos. Obrigado por estar conosco e nesse mais um momento aqui no Palavra e Reflexão, no Espaço Grupo News. E nessa primeiro dia nós vamos continuar conversando, sobre o tema da unidade. E louvando a Deus por todos aqueles que já trouxeram as suas contribuições aqui para nós, nos abençoando. Aqueles que ainda virão no decorrer dos próximos meses, compartilhando conosco a santa e maravilhosa Palavra de Deus. E assim como não é a pretensão de nenhum desses irmãos, nunca foi, nunca será, nós não pretendemos trazer aqui nada novo, nenhuma revelação. E não porque Deus não possa dar novas revelações, mas porque em relação à unidade, em relação a essa necessidade de caminharmos com o Senhor, no propósito eterno de Deus, não há nada mais a ser revelado, Tudo está revelado na palavra escrita e o Espírito Santo, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós desejamos que a palavra seja viva em nós, ela é vivificada, essa palavra escrita é vivificada, além de Deus se revelar de diversas outras maneiras, por meio da sua criação. Então tudo que nós precisamos para andar em unidade com o Senhor e consequentemente uns com os outros já está revelado. Então não se trata de novidades, se trata de relembrarmos aquilo que nós já sabemos, porque nós precisamos ouvir, a fé vem pelo ouvir, então nós precisamos ouvir constantemente, e à medida que vamos ouvindo e crendo, essa palavra vai se tornando realidade em nós. E o que nós queremos compartilhar com vocês nesse primeiro dia é sobre a palavra em si, que é ela que nos coloca e nos mantém em unidade, a santa palavra de Deus. Nós vamos fazer citações de alguns textos bíblicos e nós estaremos usando a versão da Bíblia judaica, da Bíblia completa judaica, tá certo? Amanhã nós vamos falar sobre esse desafio de permanecer na unidade nesses últimos dias, que estamos vivendo os últimos dias, O rei judeu das nações está prestes a retornar, então nós precisamos não só ter as nossas lâmpadas abastecidas, mas ter o azeite de reserva, E no terceiro dia, a nossa querida Elaine vai falar conosco também, compartilhar o que Deus tem ministrado na vida dela, para nos abençoar também. Então, fique conosco aí esses 3 dias, nos abençoando também com a sua vida, com a sua presença, tá? Muito bem. Então, para falarmos sobre a palavra como causa, a palavra que é a que nos mantém em unidade, que nos coloca em unidade, nos mantém em unidade, nós precisamos relembrar o que é essa palavra. Não é mesmo? A respeito da unidade, a gente até tem alguns conceitos, alguns irmãos que já falaram aqui têm apresentado algumas definições, colocado assim vários textos bíblicos, dizendo o que é essa unidade. Mas todos nós sabemos, todos eles sabem, todos nós sabemos que uma definição completa, plena a respeito da unidade nós nunca teremos, porque a unidade diz respeito à própria natureza divina. Então a unidade é Deus e a unidade está em Deus. E é essa palavra que é Deus e que está em Deus, que é vida, é ela que gera essa unidade que nós nunca compreenderemos, no sentido de uma compreensão racional, lógica, cognitiva, científica, nós nunca compreenderemos. O que nós precisamos fazer é viver essa unidade, E viver essa unidade é viver em Deus, é receber a palavra de Deus e viver essa palavra, E quando nós estamos fazendo isso,
As pessoas que estão fazendo isso, que estão em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo e ao mesmo tempo é um, elas estão em unidade, não porque possuem projetos comuns ou porque possuem uma cartilha a respeito do que é unidade e quais são os passos para permanecer nessa unidade, mas porque essa permanência em Deus, essa fidelidade a Deus, ao seu amor, à sua palavra, é ela que vai trazer essa ligação, ela que vai gerar essa ligação, né? Nós estamos em unidade porque estamos naquele que é a unidade e que gera a unidade, que é o nosso Deus, que é a palavra viva, né? Deus é a palavra e Deus gera a palavra, né? E lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que a palavra se fez homem, a palavra se tornou carne e habitou entre nós, né? Essa palavra que estava onde e era o que? Essa palavra que estava lá no início, desde quando a terra e os céus foram criados, essa palavra que estava ali, né? Trazendo a vida, chamando as coisas que não são para que existissem, e é por meio dessa palavra que gera a vida que nós estamos aqui, e essa palavra que é o próprio Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. Vocês vão ver aí na citação, né? Que nessa versão judaica fica muito mais claro isso, né? A palavra se fez homem, a palavra se fez humana, a palavra se tornou humana e habitou entre nós. E vimos a sua glória, né? Como a glória do unigênito do Pai. Essa mesma palavra que estava ali no início, na criação do mundo, essa mesma palavra que é Pai, Filho e Espírito Santo, essa mesma palavra que se encarnou entre nós, que é o Senhor Jesus, essa palavra ela estará para sempre aqui na terra também, né? Quando forem criados os novos céus e a nova terra. E a nova Jerusalém que descerá do céu, ela receberá essa palavra, esse trono do Senhor Jesus, que vai reinar para todo sempre aqui na terra, e nos novos céus e a nova terra, né? Então é essa palavra que é o próprio Jesus que está entre nós e que está em nós, nela nós nos ligamos e por causa dela nós permanecemos juntos, né? Por causa dela nós estamos juntos. E como todos nós sabemos, essa palavra não é uma coisa verbalizada, uma coisa teórica, né? Um catecismo, uma lista de regras, né? O povo de Deus lá no passado, o primeiro grupo, né, que foi chamado como povo de Deus, a primeira descendência de Abraão, nós também somos descendência de Abraão em Cristo, eles tiveram dificuldade de compreender isso, né? Imaginando que a palavra era algo que estaria fora, né? E que eles ouviriam e que cumpririam e que obedeceriam, né? Mas como algo externo a eles. Então eles não compreenderam, como às vezes nós também não compreendemos, porque nós não somos melhores do que os judeus e nem melhores do que nenhum outro povo. Então eles tiveram dificuldade de compreender, assim como nós também estamos tendo nesses últimos dias, que não se trata de seguir uma regra, né? Seguir uma sequência de normas, seja para ser cristão, para ser um marido cristão, um pai cristão ou um cidadão cristão. Trata-se sim de permitir que essa palavra que é o próprio Deus, que é a própria vida expressa nas suas leis, nos seus princípios, em permitir que ela seja realidade dentro de nós, em permitir que um novo coração receba essas leis que são imutáveis, que foram gravadas em pedra pelo próprio dedo de Deus, em permitir que essas mesmas leis, esses mesmos princípios, esse grande amor, esse grande poder e essa justiça de Deus esteja em nós, né? Mudando-nos, transformando-nos. E todos nós, sendo transformados por essa palavra, guiados por essa palavra, estaremos juntos, né? Caminhando juntos, obedecendo ao mesmo Deus, ao mesmo princípio, né? Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 3 até o 4, né? Ele expressa também essa realidade viva da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus que
que está em nós, que reina em nós, que quer permanecer em nós, né? E por causa disso nós conseguimos caminhar juntos no sentido de nos identificarmos como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja. Essa palavra é a mesma palavra que esteve com os profetas, é a mesma palavra que foi dada aos profetas, porque é o mesmo Deus, né? Jesus Cristo, ele estava presente também ali no que a gente chama de Antigo Testamento, né? Na lei e nos profetas, que os judeus chamam de maneira mais correta, né? A lei e os profetas. Não tem nada de antigo. Antigo no sentido de ter passado, de não ter mais valor, né? A Bíblia se refere à velha aliança como essa compreensão da lei externa, né? E a nova aliança essa mesma lei que foi compreendida como algo externo, né? Em nós, guiando a nossa vida, né? Nos transformando. Não há centralidade no homem, não há centralidade em nenhum projeto, não há ninguém que possa controlar essa unidade ou dizer como que nós devemos nos comportar, né? Para seguir essa unidade. Claro que há os princípios eternos que são colocados na palavra, né? Em relação a como nós devemos lidar uns com os outros, mas se nós entendermos isso como regras externas, como algo que nós vamos ter que obedecer, que seguir, né? Para nos enquadrar em determinada classificação, né? Quem está em unidade, quem não está em unidade, nós estaremos vivendo o mesmo espírito lá da velha aliança, né? Então tudo aquilo que Deus estabelece como unidade, daquilo que Deus estabelece como normas de relacionamento entre nós, essas coisas só se tornam realidades quando nós estamos em unidade com o Pai, quando nós estamos em unidade com o Filho, né? Porque estar em unidade com o Pai é estar em unidade com o Filho, né? Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos compreender esse grande amor do Pai, essa natureza do Pai, que é um e que ao mesmo tempo está em unidade com o Filho, que é outro, mas ao mesmo tempo é Ele também, e junto com o Espírito Santo, que é outra pessoa também, assim como o Filho, mas ao mesmo tempo é o próprio Pai, é o próprio Deus. Então percebam que a lógica humana e aquilo que a gente entende de andar junto, de ser um, né? Quando nós pensamos na Trindade, dentro daquilo que do pouco que a nossa razão compreende, né? Do pouco que a nossa razão compreende, não faz muito sentido, né? Então é por isso que eu disse lá no início, né? E repito, nós não vamos compreender de maneira plena, podemos ter sim algumas definições, alguns irmãos já deram, outros darão também, mas a compreensão racional disso, para fazer algo a partir dessa compreensão, nós não vamos ter, né? Nós precisamos experimentar, né? É estar no Pai, né? E a maneira de estar no Pai, a única maneira de estar no Pai é estar no Filho, né? Estar no Filho por meio do Espírito Santo. E quando acontece isso, então somente nessa condição nós conseguimos estar em unidade com o nosso irmão, né? Com aquele que também ama o Pai e anda submisso à vontade do Pai e à vontade do Filho, né? E é nesse sentido que João 17, 21, esse trecho que tem sido como uma referência aqui, né, para os nossos encontros, é nesse sentido que João 17, 21, ele é um resultado, né? Ele não é a fórmula a partir da qual nós vamos desenvolver uma maneira de andar juntos, né? Ele é resultado de todo um processo que foi gerado lá desde a criação, dessa unidade perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando nós entramos nisso, e Jesus Cristo é que nos capacita a entrar nisso, é que nós vamos experimentar o que é unidade de fato, né? Sem controle de nada e de ninguém, né? Sem controle de nenhum homem, de nenhuma instituição, de nenhuma lógica, de nenhum governo, né? E então, para compreender João 17, 21, então é importante nós vermos todo um contexto, né? E é o que nós precisamos olhar, desde o momento ali do capítulo 13 de João, do episódio do lava-pés. Então, na verdade, essa realidade da unidade, ela foi
ela está presente num contexto do final da vida de Jesus, né? E esse processo começa ali para a gente entender bem, né, a importância dessa palavra gerando a unidade em Deus, né, nós e Deus, e consequentemente a unidade com os irmãos, por causa dessa unidade com Deus e com a sua palavra. Ela começa ali desde o último jantar de Jesus Cristo com seus discípulos, né? E é importante nós entendermos que essa conversa é com os discípulos, para não cairmos no erro, né, de achar que essa unidade que está em Deus e que Ele quer nos levar para ela é algo que quem está fora do corpo de Cristo poderia experimentar, né? Isso é impossível, né? Então só é possível entrar nessa unidade por ser ela em Deus a partir do novo nascimento, né? E Jesus deixou muito claro isso, né? Então é por isso que começa ali na conversa com os discípulos desde o jantar, desde a última ceia, né, da última Páscoa que o nosso Senhor teve com os seus discípulos. Claro que nós nos tornamos seus discípulos também a partir do novo nascimento. E é nesse contexto que nós precisamos compreender essa conversa de Jesus, né, para nós estarmos em unidade com Ele no Pai e por causa dessa comunhão, dessa aliança, experimentarmos a verdadeira unidade entre nós, né? Essa unidade que, conforme nós já dissemos, é importante enfatizar, ela não desrespeita a identidade um do outro e ao mesmo tempo mantém esse amor que liga um ao outro, né? Isso que só existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? E através do novo nascimento nós experimentamos. Então vejam que a partir ali da última ceia, qual que é a questão central da unidade, né? O lava-pés. Com certeza você já ouviu muitas mensagens a respeito do lava-pés e todas elas com certeza foram importantes, né? Mas nesse aspecto da unidade, o que o lava-pés está dizendo para nós, né? Essa unidade, ela não tem nada, absolutamente nada a ver com relações de poder, né? Então, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos como Senhor, como o único que poderia ter os seus pés lavados, né? Ele deixa bem claro isso, né? Depois do que ele faz. Da mesma maneira, vocês devem lavar os pés uns dos outros, né? Ou seja, entre vocês, ninguém é maior do que o outro, né? Todos vocês são importantes, e aí a gente sabe da vida da maioria dos discípulos, né, dos apóstolos, mas ninguém é maior do que ninguém, ainda que aos olhos humanos às vezes nós possamos enxergar algum tipo de, entre aspas, superioridade, né? Jesus Cristo deixa isso claro nesse momento e em outros momentos também, né? Nós só conseguiremos viver essa unidade que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós lavarmos os pés uns dos outros, né? Hebreus, do capítulo 8, do versículo 8 ao 11, que corresponde também a Jeremias 31, né? E que tem a ver com o versículo 34 aqui do capítulo 13, né? Novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros, e nisso vocês reconhecerão que vocês são os meus discípulos, né? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, né? E por que esse contexto do lava-pés é importante? Por que esse contexto de entender que ninguém pode dominar ninguém, e ainda que essa dominação seja sutil, né? Seja desenvolvida através de outros mecanismos que a gente sabe que existe, né? Por que ninguém pode dominar ninguém? Porque o desejo do coração de Deus, que o povo lá no deserto não compreendeu, né? Que preferiu que Moisés falasse com Deus e depois transmitisse para eles. Qual que era o desejo do coração de Deus? Ele chamou o povo para quê? Lá no deserto, né? Na montanha fumegante, na voz de trombeta, né? Aqueles grandes sinais. Ele queria falar diretamente ao coração do seu povo que ele ama, né? Que ele tanto ama, o seu amado Israel. E que por isso que Jesus veio de Israel e nós somos amados no Senhor por meio desse povo que Deus ama de maneira especial. Que não adianta a gente querer compreender também, né?
porque Ele quis amar e ponto final, né? Mas Ele também nos ama com a mesma intensidade em Cristo, né? Então Deus quer falar diretamente conosco, né? Diretamente conosco. Nessas passagens de Hebreus e de Jeremias deixa muito claro isso, né? Ainda que nós estejamos num processo de depender uns dos outros, né? Essa relação dos membros do corpo de Cristo, né? Dos ministérios, Deus quer falar diretamente comigo, com você, porque somente experimentando essa comunhão com Ele é que nós vamos nos amar de verdade uns aos outros, da mesma maneira que Jesus Cristo nos amou. Não é algo que nós vamos conseguir aprender através de uma cartilha, através de normas, e agora nessa condição aí que nós estamos vendo, né, dessa crise mundial a partir dessa nova doença, através inclusive de imposição, né? Nós estamos vendo organizações religiosas se articulando com organizações políticas para determinar uma forma de, entre aspas, uma unidade, né? Obrigando as pessoas a abrirem mão de um monte de coisas, inclusive da sua liberdade, coisa que nem o próprio Deus faz. É importante frisar isso, né? Nem o próprio Deus desrespeita, né, a nossa liberdade, né? É violenta a nossa liberdade, e Ele poderia fazer isso como Deus, nem Ele faz isso, né? E nós sempre vimos na história da humanidade organizações religiosas e civis e políticas, né, quererem controlar as pessoas e manipular, né, a maneira das pessoas serem, o que fazerem, né? E nós estamos vendo isso no mundo religioso também nesses dias, juntamente com o mundo político, né? E Jesus está dizendo aqui, né, que Ele não está dizendo dessa maneira, né, mas está nesse contexto, porque é um diálogo só, né? É um diálogo só. João 17, 21 é praticamente a conclusão de toda essa conversa que começa ali na ceia, né? Que começa ali na última ceia, na última Páscoa, né? Se vocês quiserem estar nessa unidade comigo, vocês não vão poder uns controlar os outros, né? Uns dominarem os outros. Vocês vão precisar depender de mim, né? Reconhecer que apenas eu sou o Senhor, apenas eu sou o cabeça, né? No capítulo 14, no versículo 6, novamente fica claro isso, né? Quando essa palavra é real em nós, isso é tão forte, essa comunhão, essa unidade com Deus é tão forte, que nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez, e podemos fazer obras maiores ainda. Então percebam quanto nós estamos longe dessa unidade, né? Assim, quantos de nós, ou quantas comunidades vocês conhecem, ou grupos de pessoas cristãs, que estão fazendo as obras que Jesus fez em todos os aspectos, né? Em amor, em cuidado, em atendimento às pessoas, em sinais e maravilhas, em milagres, né? Ressurreições, curas de todo tipo de doença, expulsão de demônios. O nosso saudoso Senhor Franco, né? Saudoso Senhor Franco, ele sempre dizia, né? Quando os demônios não se manifestam no nosso meio, é porque nós estamos andando na mesma direção deles, né? Então, Jesus está dizendo isso, né? Se vocês estiverem em unidade comigo, se essas palavras que eu estou dizendo para vocês e essas palavras que sou eu mesmo forem realidade, vocês estarão em sintonia com o Pai, e essas coisas grandes que eu faço, vocês também farão. E o mundo será impactado, e vocês serão odiados pelo mundo por causa disso também. Mas vocês estarão em mim, né, e consequentemente estarão ligados uns aos outros. João 14, 21, a gente está falando de 17, 21, né? Mas o 14, 21 é uma outra parte assim muito forte, né? Aquele que me ama é que guarda os meus mandamentos, né? Aquele que me ama. Quer dizer, se nós amamos Jesus Cristo de verdade, nós precisamos viver aquilo que Ele ensinou, né? E tudo aquilo que Ele ensinou é a mesma coisa que o Pai ensinou. Ele só veio trazer as palavras do Pai para dentro de nós por meio do Espírito Santo, né? Então, essa unidade que é gerada pelo prazer em viver a lei de Deus, pelo prazer de viver a lei e os profetas, não a lei cerimonial, né, que foi cumprida em Cristo Jesus, mas a lei
que transmite a natureza e o amor de Deus. Essas leis, elas precisam estar em nós. E se nós amamos Jesus Cristo de verdade, se nós estamos em unidade com o Pai de verdade, nós estaremos vivendo essas leis. Nesses últimos dias que essas leis têm sido desdenhadas, têm sido desprezadas, né? Têm sido ofendidas de todas as formas, né? Seja pelas pessoas, pelas instituições, né? Pelos governos, pelos diferentes poderes, né? que estão sobre nós. Não só as autoridades têm desdenhado e blasfemado em relação às leis e os princípios de Deus, mas até as pessoas mais simples, né? Por não conhecerem o poder e a graça de Deus, que nós precisamos manifestar, né? Para que reconheçam que esse Jesus é verdadeiro, né? No capítulo 15, no versículo 14, novamente, né, Jesus enfatiza, né? Se vocês estiverem em unidade comigo, vocês vão praticar os meus ensinamentos, vocês vão viver aquilo que eu estou dizendo para vocês, né, em relação ao cuidado uns dos outros, ao cuidado dos necessitados, né, a estar na minha presença diariamente, né? Então, isso fica muito claro, né? Em João, no capítulo 15, quando Jesus fala da videira, ele está falando, ele continua o mesmo diálogo, a mesma conversa, ele está ali na ceia, tá? Ele continua ali na ceia com os discípulos. Ele novamente deixa muito claro isso, né? Se nós não estivermos ligados nele, nós não vamos viver essa unidade entre nós. Não há como, né? Se nós não estivermos ligados na videira, nós que somos os ramos, nós não vamos produzir frutos. E quais são os frutos? É aquilo que demonstra que nós não somos desse mundo, né? Que nós vivemos a partir de outra lógica, de outras leis. Quem quiser rever as mensagens da Lívia, né? Da Lívia Ribeiro Alves, né? Que ministrou para nós o ano passado, né? Sobre essa coisa de ser cristão de verdade, né? Isso está muito claro, né? A nossa querida Livinha deixa isso muito claro. Então, estar em Cristo é produzir as obras do reino de Deus, é viver de acordo com os princípios de Deus, né? E por causa disso, nós seremos expulsos da sinagoga. Os discípulos foram, né? E nós seremos também, né? Ou seja, o sistema religioso que sempre estará ligado ao sistema político, eles não vão nos tolerar, né? Não é por nossa causa, né? É porque eles não toleram a verdade, nunca toleraram e não vão tolerar a verdade que é Jesus Cristo, né? Que são os princípios de Deus. Por outro lado, 16:23, João 16:23, né? Quando nós pedirmos ao Pai, estando essa unidade, tudo que nós pedirmos ao Pai em nome dele, nós receberemos, né? Essa é a promessa do Senhor, né? No capítulo 17, aí entrando no capítulo 17, ali no versículo 6, Jesus deixa claro, né, falando com o Pai, né? Você, Pai, o Senhor me deu estes, e o Senhor os guardou no teu nome, na tua palavra, né? E eu também os guardo na minha palavra, que é a tua própria palavra, né? Eles estando em mim, eles estarão em ti, eles estarão em nós. Guarda-os na tua palavra, santifica-os. Esse termo da santidade, né, tão rejeitado nesses dias de hoje. Então é esse permanecer na palavra do Pai que vai nos fazer estar nessa unidade, né? É esse o Espírito, né? No versículo 9, 17, versículo 9, tudo isso não é para o mundo, né? Então, embora a gente tenha que anunciar a salvação para o mundo, essa unidade só será real para aqueles que nascerem de novo, né? E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque é um grande movimento, né? Nós falaremos um pouco mais a respeito disso amanhã, interpretar que a pessoa, mesmo não nascida de novo, ela pode estar nessa unidade, né? E isso é impossível, né? O mundo não pode participar disso, né? No capítulo 17, versículo 11, né? Guardas em teu nome que me deste, né? Guardas o teu nome para que ele seja um em nós. Então é no Pai, é nas palavras do Pai, é na vontade do Pai que nós seremos um, né? E aí no mesmo 17, versículo 20, eu não rogo somente por eles, pelos discípulos ali, né? Lembrando que a gente começou a falar da ceia, né?
logo que termina a ceia, Jesus sai com eles, né, para o Monte das Oliveiras e continua a mesma conversa, né? Então é diferente de outros momentos em que passa um dia, passa outro. Toda essa conversa da unidade, ela está no mesmo contexto, no mesmo momento, né, até que ocorre a prisão de Jesus Cristo, né? Então ele está dizendo: Pai, eu não rogo somente por eles, pelos discípulos que estavam ali, né? E aí é onde entra nós, né? Onde nós entramos. Eu rogo por aqueles que vão crer em mim, por meio deles, por meio do testemunho deles, da unidade que eles vão experimentar em mim e eu em ti, né? Então, isso não é nenhuma novidade, né? Mas assim, o permanecer em unidade para que o mundo creia que Jesus foi enviado, é esse permanecer em Jesus, é permanecer na palavra, é ser fiel a tudo aquilo que Ele disse que é bom para nós, aquilo que é importante para nós, né? Desligado do sistema do mundo, do príncipe desse mundo, né? As verdades que todos nós conhecemos. Quando nós, em amor, pela graça do Espírito Santo, pelo nosso movimento, sim, pela nossa disposição, pela nossa vontade de ir até Jesus, recebemos esse Espírito de poder que nos dá um novo nascimento, que nos torna novas criaturas. A partir desse poder do Espírito Santo em nós, quando nós trabalhamos diariamente para estar em comunhão com o Senhor, que é a Palavra de Deus, em unidade com o Pai, com o Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, do seu amor e da sua graça, aí então nós vamos experimentar essa unidade que a igreja primitiva experimentou, né? Que nós vamos conversar um pouco mais amanhã, né? E é isso que Deus quer fazer conosco nesse dia. Então, espero encontrar com você novamente amanhã, tá? Que Deus te abençoe. Bom descanso.